Olá, saudações a todos e todas, espero que estejam bem. Seguindo então a nossa revisão para o ensino remoto, nós falamos já do surgimento da vida no planeta, sobre as teorias de surgimento da vida, e agora vamos falar um pouco sobre bioquímica celular. Então, lembrar que a bioquímica celular é o ramo da biologia então, que estuda a composição e as propriedades químicas dos seres vivos. Então nós vamos revisar aqui o que tem nos seres vivos que é tão importante em relação a esse momento. Então, tem 96 elementos químicos que tem no planeta, mas só 26 a gente encontra nos seres vivos. E os elementos químicos mais abundantes na matéria viva são o oxigênio, seguido do carbono, lembrando que todo organismo vivo, né, ele possui carbono, nós somos nada mais somos do que vários arranjos de carbono de diferentes formas, né? O hidrogênio, o nitrogênio, o fósforo e o enxofre com bem poucos. Então, temos aqui do lado um esqueminha, né? Com o símbolo de cada um desses, que são os principais elementos abundantes na matéria viva. Bom, então, quando a gente pega esses elementos substanciais presentes na matéria viva, a gente vê que a maior parte do organismo é formado por água, né? 75 a 85%, depois 10 a 15 proteínas e depois mais 5% formado por outras substâncias. Quando a gente pega as proteínas, lipídios, glicídios, a gente pega o resto, a gente vai ver que os lipídios, então, são a maior porcentagem depois das proteínas nesse grupo, né? E que a gente ainda tem outras substâncias e os ácidos nucleicos com uma quantidade menor, né? Então vamos lá, vamos falar das substâncias inorgânicas. A primeira é a água, né? A sua obtenção é dos alimentos líquidos, sólidos, é água potável, isso é bem óbvio, é o que é mais abundante nos seres vivos, né? É a maior parte do peso corporal do ser vivo e tem uma grande importância, né? É o solvente universal, né? A gente vê aqui o esquema de ligação da água, uma coisa que vocês vão ver ainda lá na química orgânica, inorgânica, aliás. E aí, como a molécula tem alta polaridade, ela tem grande poder de dissolução. Por isso ela é chamada de solvente universal. É graças a isso aqui, ó, essa alta polaridade que tem na molécula, que faz com que ela consiga então dissolver e separar compostos iônicos e polares. Participa das reações químicas de hidrólise, né, que é a quebra da água. Então, se você tem sacarose mais água mais sacarose, o que você vai ter é glicose mais frutase mais sacarase. Então, sacarose mais água mais sacarase, você vai ter glicose mais frutase mais sacarase. Então, ela contribui, né, na quebra da chamada hidrólise para reações químicas diversas. A água é ainda um regulador térmico, porque ela tem um elevado calor específico. Então, isso aí vocês vão ver na física, ela impede variações bruscas de temperatura e mantém a temperatura celular constante. Uma das formas que ela faz isso é através do suor, que é líquido, né? Tem água mais sais minerais, por isso que ele é salgadinho, liberado pelas glândulas sudoríparas em mamíferos. Não são todos os seres vivos que são capazes de suar, gente. Só os mamíferos. E isso é responsável pela diminuição da temperatura corporal. Por isso que quando você faz exercício físico, você fica suado. Porque você precisa liberar água mais sais minerais para diminuir a temperatura corporal e não entrar em colapso. Ajuda também no transporte de substâncias, então alimentos, gases respiratórios, excretas e no caso das plantas, nas seivas. Então a água ela tem diversas funções dentro do nosso organismo, além de ser também lubrificante, lubrificante nas articulações e nos olhos. No caso dos olhos, o mais famoso são as lágrimas, né? Então a gente vê inúmeras funções que a água possui no nosso organismo, sendo, portanto, fundamental para a vida no planeta. Outra coisa importante é o equilíbrio osmótico. A água ela consegue alterar as concentrações do lado de fora e de dentro da célula para manter a homeostase e o equilíbrio celular. Então isso é outra característica importante que a água oferece, né, alterando as concentrações das células. Além disso, outros fatores que influenciam a quantidade de água no organismo é a idade. Quanto maior a idade, menor a quantidade de água no organismo, chegando ao ponto de um feto ser 94% formado por água. Já o idoso já tem apenas 60% de água, né? Na nossa espécie, nós temos cerca de 70% de água no nosso organismo, 70% a 75%, enquanto outros
seres vivos, como a água viva, chega ao ponto de ser formada por 98% de água, e alguns menos, né, como as sementes das plantas, que tem cerca de 15%. Nas atividades metabólicas dos tecidos, a gente consegue observar que o nosso encéfalo utiliza 90% de água, já a dentina presente nos dentes é apenas 12%. Então a gente consegue perceber os variados tipos de quantidade de água que a gente vai ter no organismo, né? Então, seguindo, a gente vai falar dos sais minerais. Os sais minerais são substâncias inorgânicas formadas por íons. Então, eles regulam o metabolismo celular. Então, como que a gente adquire esses sais minerais? Frutos, verduras, cereal, água mineral, porque a água ela traz minerais dissolvidos nela, né? Então, essas são as variadas formas que a gente tem de conseguir esses minerais. E é importante essa tabela que eu vou apresentar agora, que está aí no slide, que está todo mundo vendo, porque ela mostra o elemento, a função e a fonte. Então é importante a gente saber essas relações, porque elas podem cair em exames vestibulares, né, como o Enem, entre outros vestibulares das estaduais paulistas ou dos vestibulares seriados que alguns estudantes fazem, né? Então vamos lá, o cálcio, né, ele está na composição de ossos e dentes, ajuda na coagulação sanguínea e no funcionamento de nervos e músculos, e pode ser encontrado tanto em vegetais como leites e derivados. Esses é alguns dos locais onde a gente encontra. O cloro, que é importante para a formação do HCl do estômago, que é auxiliar de digestão, a sua principal origem, claro, é o sal de cozinha, né? O sal de cozinha é NaCl. Então, tanto a forma de achar o Na quanto de achar o cloro é no sal de cozinha. O cobalto, né, que é componente da vitamina B12, é fundamental na produção das hemácias, que são as células vermelhas do nosso sangue. E a gente encontra, né, o cobalto onde a gente encontra também B12, que são as carnes e laticínios. Né? É importante estar atento a isso. O cobre, que é fundamental na formação da hemoglobina do nosso sangue, que inclusive dá a cor do nosso sangue e é importante para o transporte do oxigênio, é encontrado em ovos, legumes e peixes. Né? Lembrando que não é a substância principal, temos ainda o ferro que nós vamos falar. O enxofre ajuda no controle da atividade metabólica e também é encontrado nos mesmos lugares, ovos, carnes e laticínios. E a gente vai ver que a maioria desses elementos, né, é encontrada em carnes, legumes e ovos. Né? Então a gente tem que ficar atento a isso daí. No caso aqui do cobre, do enxofre, a gente tem uma relação grande com isso. O ferro, que é o principal componente da hemoglobina, que é quem se liga no oxigênio, né, para transportar esse elemento para chegar em todas as células do organismo para acontecer a respiração, tem como fonte carne, legumes e ovos. Né? O flúor, que é componente dos ossos e dos dentes, é claro, a gente sabe que o flúor está presente nos cremes dentais, mas a gente tem que pensar nos alimentos. Os alimentos que possuem flúor são os frutos do mar. Um dos motivos da gente ter flúor no creme dental é exatamente isso, que as populações que não moram na beira do mar não têm acesso a esse flúor. Né? Nós vamos ver que isso acontece também com o iodo. Vamos falar dele depois do fósforo. O fósforo é importante na composição dos ossos e dos dentes, né, para dar sustância a ambos, e pode ser encontrado nos ovos, legumes e cereais. O iodo, que eu falei agora há pouco, então ele é fundamental no hormônio da tireoide. Então, para estimular o metabolismo, precisa que a tireoide funcione bem. E a falta do iodo pode causar uma doença chamada bócio. Por conta disso, para tentar frear os casos de bócio que tinham no Brasil na primeira metade do século passado, é que foi criada uma lei que obriga que o iodo seja adicionado ao sal de cozinha. Então o sal de cozinha ele é iodado porque o iodo é misturado para evitar esses casos de bócio. Por que isso acontecia tanto? Porque o iodo é encontrado, assim como o flúor, somente ou basicamente nos frutos do mar. Então a população interiorana do país passava uma grande dificuldade porque não tem acesso fácil a peixes, né? E outros derivados da vida marinha. Não estou falando de peixe de água doce, obviamente. O magnésio, que é componente da clorofila, né, é fundamental para a fotossíntese, é encontrado em vegetais. Nesse caso aqui é um caso específico de um sal mineral que é fundamental para a planta. O potássio, que na bomba de sódio, potássio é fundamental para os impulsos nervosos, né?
e ajuda no equilíbrio osmótico e é encontrado em frutas, carnes e laticínios, né? Esse é o potássio. O sódio, que ajuda na condução dos impulsos nervosos também, da mesma forma que o potássio, e também no equilíbrio osmótico. Na próxima aula que nós vamos falar sobre os transportes intra e intermembranosos, nós vamos ver como isso é importante. Então, a gente tem o sal de cozinha como principal fornecedor do Na. Tem também nos frutos do mar, porque lá tem sal, né? E o zinco, que compõe várias enzimas, pode ser encontrado em carne, ovos e também frutos do mar, mostrando que os frutos do mar são alimentos extremamente ricos em minerais. É claro que para nós que não moramos na região litorânea, isso é um pouco complicado, a gente precisa buscar outras formas de alimentar para conseguir adquirir esses sais minerais que falamos. Bom, falamos então dos sais minerais, falamos das substâncias inorgânicas também junto com a água, e agora nós vamos começar a falar das substâncias orgânicas. Então, as substâncias orgânicas, elas têm átomo de carbono ligado covalentemente, além de 3 elementos basicamente, o hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio. E fazem diversas funções diferentes no nosso organismo, do metabolismo, reserva energética, informação, regulação, inclusive de temperatura, tudo isso tem a participação de substâncias orgânicas do nosso organismo. Então vamos a elas. O primeiro tipo são os carboidratos, que são hidratos de carbono, açúcar, glicídio, glucídio, tudo isso é carboidrato. Os monossacarídeos têm essa fórmula aqui, CnH2nOn. Essa fórmula é muito importante porque N é o número de carbonos, que varia de 3 a 7. E com essa variação você consegue saber como vai ficar a fórmula, formando triose, tetrose, pentose, hexose e heptose. Lembrando que pentose e hexose são os mais importantes, que estão presentes na nossa vida e nos nossos, em muitos alimentos. Então vamos lá. Pensando ainda nos carboidratos, nós temos então alguns monossacarídeos, a ribose é uma, que está presente no RNA e no ATP, né? É uma ribose. A gente tem a desoxirribose, que tem um oxigênio a menos, e está presente no DNA. Então tudo isso são pentoses, né? E nas hexoses, a gente tem a glicose, que talvez seja a mais famosa, que é fonte de energia para as células. A gente vai falar muito de glicose ao longo desse ano, que a gente trabalha com bioquímica e com biologia celular, né? A glicose é o produto final da fotossíntese, então é muito importante a gente estar ligado nisso daí, não se esquecer. E a quebra da molécula de glicose, né, a sua decomposição, é que vai fornecer energia para fabricar moléculas de ATP. Então a gente tem que estar atento a isso, porque é na decomposição, é na quebra que a gente gera essa energia necessária para as moléculas, né? Já a frutose, ela promove o sabor açucarado das frutas. Então, aquele sabor que a gente tem das frutas é devido à presença da frutose. E ela é transformada em glicose no nosso fígado, né? Então, é também importante a gente pensar que é outra forma de adquirir glicose. E a galactose, que é encontrada no leite, também no fígado forma glicose. Então, nós temos entre as hexoses, talvez essas sejam as 3 principais, ok? Bom, passando ainda nas substâncias orgânicas, nós temos os carboidratos, os disacarídeos, né, que são formados a partir da união de 2 monossacarídeos. E é importante a gente ver. A maltose é quando a gente tem glicose mais glicose e é encontrado nos vegetais. A celobiose é a glicose, mas encontrada na degradação da celulose, que não é o caso, por exemplo, do nosso organismo, que nós não somos capazes de degradar a celulose, né? Isso consegue ser feito principalmente nos animais ruminantes, como as vacas, por exemplo. A sacarose, que é a glicose mais frutose, está presente na cana-de-açúcar e no açúcar de cozinha. Então a gente adquire a sacarose e lá dentro do nosso organismo a gente tem a quebra para a formação da glicose. E a gente tem a lactose, né, que é o açúcar do leite, que é a glicose mais galactose. Então a quebra da lactose, né, com a presença da lactase, é que vai garantir também a presença dessa glicose para poder ser absorvida pelo nosso organismo. Bom, agora a gente vai falar de polissacarídeos, né, que são formados a partir da união de centenas e centenas de monossacarídeos. Então nós temos a união de 2 monossacarídeos, que são os disacarídeos, a gente tem os carboidratos monossacarídeos, pentose e hexose,
E agora nós vamos falar de polissacarídeos, né? E eles são muito importantes para a estrutura celular e para a sobrevivência da nossa espécie. Então nós temos, né, o primeiro tipo que a gente vai falar, o amido, que é uma reserva energética de plantas e algas. Ela é formada a partir da ligação de centenas de glicoses e é a fonte mais importante de carboidrato para o nosso organismo. E está presente na nossa alimentação de maneira constante, no milho, na soja, no feijão, no arroz. Então o amido é extremamente importante para a nossa sobrevivência por ser essa reserva energética de plantas e algas. Lembrando que não é a reserva energética de nós animais. No caso da gente, dos animais, a reserva energética é o glicogênio, que fica presente então no fígado, nos músculos também, mas principalmente no fígado, né? Sendo formada a partir da ligação de centenas de glicoses. Então as centenas de glicoses ligadas vão formar o glicogênio. Além disso, a gente vai ter a quitina, que é um polissacarídeo estrutural que forma o exoesqueleto de artrópodes e parede celular de fungos. Quando você pisa numa barata e ela faz crack, é exatamente o exoesqueleto que você está quebrando desse artrópode, né? Para garantir que isso aconteça, né? E tem também a parede celular dos fungos, que é outro detalhe importante que está presente. Isso é uma grande diferença, inclusive, para animais e plantas, que é a parede celular dos fungos ser formada de quitina. Ok? Temos também a celulose, que está presente nas plantas, que é o que forma a parede celular das células vegetais, também é um polissacarídeo estrutural e está presente nessas fibras, evitando a constipação e outras situações nas plantas. Espero que esteja claro. A vantagem de aulas gravadas é que se você tiver dúvida, você simplesmente dá um pause e volta na parte que você está com dúvida, ok? Então, seguindo, outra substância orgânica importante são os lipídios. Agora a gente vai falar de uma substância orgânica que é insolúvel em água, né, que são as gorduras, e solvente em compostos orgânicos polares. Suas moléculas são apolares, sem carga elétrica. E aí a gente tem, dentro dos lipídios, os glicerídeos, que é formado por glicerol mais ácidos graxos. Então tem o monoglicerídeo, glicerol mais um ácido graxo, diglicerídeo quando é glicerol mais ácidos graxos, e os triglicerídeos, né, triglicérides famosos, que é o glicerol mais 3 ácidos graxos. O glicerol, ele nada mais é do que um álcool cujas moléculas apresentam 3 carbonos e 3 hidroxilas, que é o radical OH. Depois na química, vocês vão estudar isso aqui bastante na química orgânica. Mas por hora é importante a gente ter essa compreensão. Então, são álcools cujas moléculas têm 3 carbonos, né, eles 3 aqui, e 3 hidroxilas. Então esse é o glicerol. E aí nós temos aqui, ainda nos lipídios, os glicerídeos, né? A gente tem o ácido graxo. O ácido graxo são moléculas com cadeias longas que tem com um grupo carboxilo, né? Aqui a gente tem uma cadeia carbônica insaturada, a presença de ligação dupla, elas aqui. E aí faz a molécula ter uma curva, e a gente tem a cadeia carbônica saturada, quando a gente só tem ligação simples, aí a molécula fica linear. Então a gente consegue perceber que os movimentos das moléculas também têm uma relação com os tipos de ligações que estão sendo feitas entre os carbonos. Ok? Bom, ainda nos lipídios a gente tem aqui uma ligação glicerol mais ácido graxo e a gente vai ver como isso se dá. Como isso se dá? A gente tem aqui 3 moléculas de ácido graxo, né? Então aqui o seu radical OH em cada uma e o glicerol também com o radical OH. Então é perdido 3 moléculas de água, essas aqui que estão de azul se ligam, e aí você tem uma ligação simples que vai acontecer, essa ligação aqui que ligava ao OH, vai então se ligar ao O que ficou aqui e você vai ter uma nova ligação. Então veja, esse O que sobrou aqui, ele simplesmente vai se ligar aqui no C. E vai formar essa cadeia aqui, que essa ligação é chamada ligação éster, depois vocês vão estudar isso em química orgânica, formando o triglicerídeo. Então o triglicerídeo, ele nada mais é com a ligação do glicerol com o ácido graxo liberando água. Beleza? Bom, ainda em cima dos glicerídeos, né, que é um tipo de lipídio, a gente tem os óleos e as gorduras. E o que são eles? Óleos são ácidos graxos insaturados. Eles têm consistência líquida à temperatura ambiente e não têm empacotamento em longas cadeias carbônicas, né? Então, essa consistência líquida à temperatura ambiente é o que caracteriza para a gente enxergar um óleo.
Já uma gordura é um ácido graxo saturado. Então o óleo é o ácido graxo insaturado e a gordura é o ácido graxo saturado. No caso da gordura, ela tem uma consistência sólida à temperatura ambiente. E aí ela tem um empacotamento dessas cadeias carbônicas. Então veja a diferença entre ambos que nós temos. Óleos são ácidos graxos insaturados, que são líquidos à temperatura ambiente, e gorduras são ácidos graxos saturados, sólidos à temperatura ambiente. É importante ficar claro aí para não ter dúvida disso, beleza? Bom, a função dos glicerídeos, então, é reserva energética, né? E pode ser encontrado em sementes oleaginosas, como soja, girassol, etc. Ou no tecido adiposo animal, que é a gordura, né? Tipo banha de porco, por exemplo. Então, nós temos aí os dois casos de glicerídeos insaturados e saturados. A gente tem também as ceras. O que são as ceras? As ceras é quando você tem uma molécula de álcool diferente do glicerol. Ela é unida a uma ou mais moléculas de ácidos graxos. Então, você tem o álcool ligado ao glicerol. Ao contrário, você tem o álcool no lugar do glicerol se unindo aos ácidos graxos. Diferente daquela reação que nós vimos anteriormente. E aí ele vai ter suas propriedades, né? Então ele é sólido à temperatura ambiente, é insolúvel em água e tem um ponto de fusão ainda maior que os glicerídeos. É por isso que ele serve para proteção, como por exemplo o cerúmen, que é a cera de ouvido, que vai proteger contra a entrada de agentes estranhos no conduto auditivo. É claro que o excesso dessa cera precisa ser tirado. Além de ser uma questão higiênica, o excesso de cerúmen também pode causar entupimento e até alguns casos de otite, né? Que é dor de ouvido. E outra função que a gente vai ter é revestimento de folhas, que impede a evaporação excessiva de água e ajuda na proteção das plantas contra a herbivoria, que é uma adaptação ecológica importante que muitas plantas possuem. Então, quando você vê a folha da planta parecendo que está encerada, na verdade é como se ela tivesse mesmo encerada. O que está acontecendo é a presença da cera para impedir a evaporação excessiva de água. Isso é muito comum em planta do cerrado, como na região de Pinhuí. Já nas aves, ela é produzida pelas glândulas do bico para manter a pena impermeável à água. Então ela é espalhada, né, e ajuda a manter a pena impermeável para que o animal não se afogue, né, ele consiga flutuar, né, na água, por exemplo, nadando. Isso é muito comum acontecer também. Bom, outro tipo de lipídio são os esteroides, né? Os esteroides são átomos de carbono que são ligados formando 4 anéis. Aqui um exemplo aqui embaixo, ó. Isso é um exemplo de esteroide. E os exemplos que a gente tem é o colesterol, né, que é o mais famoso, nós vamos falar um pouco do colesterol. Os hormônios sexuais, testosterona, progesterona, estrógeno, né, esses dois últimos hormônios femininos. Os hormônios das glândulas suprarrenais, cortisol e aldosterona. Mas vamos falar um pouco dos principais. O colesterol. O colesterol é presente nas membranas celulares. Ele promove flexibilidade da estrutura membranar. E uma célula, portanto, vegetal não possui colesterol na membrana. Muita atenção nisso, isso cai. Cai em questões de vestibulares e coisas do tipo, falando o colesterol identificado na célula vegetal está errado. Célula vegetal não possui colesterol, porque ela está presente na membrana celular para promover flexibilidade de estrutura membranar. Ok? Então, atenção nisso daí. Então, dentro dos esteroides, vamos às funções do colesterol. Produção da bile, que está presente lá no pâncreas e na vesícula biliar, para a produção da bile, para emulsificar gorduras, no pâncreas não, no fígado, para emulsificação de gorduras. É precursor, né? Está escrito errado aí, precursor, é precursor da vitamina D, calciferol, para evitar o raquitismo. Então, você precisa desse tipo de colesterol específico para sofrer a reação química com a luz do sol, para formar a vitamina D. É precursor também de hormônios sexuais, aqueles que nós já falamos, e precursor de hormônios também das suprarrenais. Como que você obtém o colesterol? Essa é uma pergunta importante. Absorvido no intestino, uma alimentação rica em colesterol, né? Rica em óleos e gorduras, ou então sintetizado no fígado, que é produzido pelo organismo. Agora, ele pode causar problema. O colesterol pode ser transportado no sangue na forma de LDL, que é lipoproteína de baixa densidade, atenção nos nomes, e em excesso no sangue, o LDL se oxida e passa a se depositar na parede, na parede dos vasos, ocasionando a aterosclerose,
que é enrijimento da parede dos vasos. Então, o LDL é o que pode entupir os vasos sanguíneos, é o chamado mau colesterol. Então, vamos entender o que está acontecendo. O LDL é o colesterol ruim, e aí gera problemas associados ao colesterol. Veja bem, então você tem aqui, ó, a placa de gordura se acumulando. E isso está acontecendo o quê? Quando você tem a aterosclerose, que é a formação de placas nas paredes dos vasos, diminuindo o calibre, então, dos vasos sanguíneos. Isso acontece com pessoas que podem ter problemas cardiovasculares. Uma situação dessa pode evoluir até o infarto no miocárdio. Veja a placa gordurosa aqui embaixo presente, mostrando a chegada do LDL. Agora, o HDL é o colesterol bom. Então, as HDLs, que são as lipoproteínas de alta densidade, veja só, o LDL é lipoproteína de baixa densidade, o HDL é lipoproteína de alta densidade. Ela é transportadora de fosfolipídio, mas transporta também colesterol quando esse está presente em alta concentração no sangue. Então, o HDL capta o excesso de colesterol, leva até o fígado e é eliminado junto com a bile, né? Então, o HDL ele vai retirar o excesso de colesterol do organismo, porque ele impede que ocorra problemas. Então, por isso que ele é chamado colesterol bom, porque ele tem uma função muito importante de captar esse excesso de colesterol do sangue para ser eliminado com a bile, ok? Então, a gente tem até a figurinha aí, ó, HDL é o colesterol bom, LDL é o colesterol ruim. Tem que saber isso cai em avaliação, hein? Bom, a gente tem as substâncias orgânicas, que são os lipídios. Os fosfolipídios são os principais componentes das membranas celulares, né? E são formados por uma região polar e duas ramificações apolares. Veja aqui a estrutura dentro da molécula, né? E isso causa essa extremidade polar aqui, ó, parecendo uma perninha que está andando, graças a isso aqui, ó. Nós estamos vendo. Esse é o fosfolipídio, que tem cabeça hidrofílica, né? E cabeça hidrofóbica, a gente consegue perceber aqui. Aqui os glicídios constituindo o glicocálix e as proteínas aqui presentes. Isso aqui é a camada dupla dos fosfolipídios. Beleza? Então, seguindo, a gente tem ainda, entre lipídios, a gente tem os carotenoides, que são esses pigmentos de cor vermelha, laranja, o que dá cor aqui a essas frutas, essa cor bonita aqui, ó, dá até fome, dá até vontade de comer, presente nas células de todas as plantas. E tem importante papel na captação de energia luminosa no processo de fotossíntese. Então, auxilia na fotossíntese durante a fotossíntese que acontece na planta, especialmente aqui pelas folhas, né? Então, o beta-caroteno, né, é o pigmento alaranjado que está presente na cenoura, não só na cenoura, mas em todos os vermelhos, né, é o precursor da vitamina A, do retinol. Então, a gente precisa estar de olho aí. Então, o carotenoide também é um tipo de lipídio presente nos alimentos. Bom, agora vamos para as proteínas. As proteínas são macromoléculas orgânicas de alto peso molecular, constituído por unidades denominadas aminoácidos. E os aminoácidos se ligam entre si, ó, formando ligações peptídicas. Então, quando esses aminoácidos se ligam, a gente tem a ligação peptídica, e o conjunto deles forma o polipeptídeo. Então, proteínas nada mais são que moléculas formadas por um ou mais polipeptídeos, que em geral tem mais de 100 aminoácidos. Toda proteína é um polipeptídeo, mas nem todo polipeptídeo é uma proteína. Atenção nisso daí. Toda proteína é um polipeptídeo, mas nem todo polipeptídeo é uma proteína, tá? Atenção nisso daí. E a gente consegue perceber aí, ó, a presença, então, de quando a gente tem dois aminoácidos ligados, a gente tem um dipeptídeo, quando a gente tem 3 tripeptídeo, quando tem 4 tetrapeptídeo e assim por diante, beleza? Bom, aqui a gente tem os aminoácidos, né, que são os precursores das proteínas, como a gente acabou de ver. Essa é a fórmula de um aminoácido, é importante saber isso aqui, viu? O grupo amino, o carbono, um hidrogênio, um radical, e aqui um grupo ácido carboxílico, que é o C+OH, né? Então, esse radical vai variar nos diferentes aminoácidos. Então, aqui a gente tem a glicina, a diferença da glicina para a alanina nada mais é que aqui no radical, ó, o resto é tudo igual, beleza? Atenção nisso daí, porque o aminoácido ele só vai mudar o seu radical entre todos os tipos diferentes de aminoácidos que existem.
Então aqui a gente vai ver uma ligação peptídica, ó, uma glicina mais uma alanina para dar origem a um dipeptídeo. O que vai acontecer? Aqui, ó, você tem o C-O-OH, que é o nosso radical ácido carboxílico, se unindo do outro lado aqui, ó, no grupo amino. O que está acontecendo? A gente tem essa ligação acontecendo, e essa ligação aqui, ó, que vai ser o C-O, CNNH, é a ligação peptídica. E por que é a ligação peptídica? Porque é onde vai unificar, ó. Veja isso daqui, o C-O ficou isso aqui, aqui veio o N com o H. E o que saiu? Água. Então liberou água e formou uma ligação peptídica. Observa que o final continua a mesma coisa aqui, ó, a radical. Aqui a gente tem o ácido carboxílico, aqui a gente tem, ó, a repetição de tudo que a gente viu no slide anterior. Então, tem o NH numa ponta, tem o ácido carboxílico na outra, e aqui a gente tem o radical se ligando, beleza? Liberando água nesse caso. Como que você vai saber o número de ligações peptídicos em uma molécula? Você pega o número de aminoácidos e diminui por 1. Por exemplo, o pentapeptídeo, ele tem 5 aminoácidos, portanto tem 4 ligações peptídicas. E libera 4 águas quando se forma, beleza? Quem tiver dúvida, só pausar e assistir novamente, beleza? Atenção na formação aí dos aminoácidos. Bom, os aminoácidos ainda são 20, e eles constituem todas as proteínas dos seres vivos. E aí a gente tem esses aminoácidos sendo classificados em 2 grupos. Os aminoácidos essenciais, que são de 8 tipos, e eles não são produzidos pelo nosso organismo, então a gente tem que se alimentar deles, tem que buscar uma alimentação capaz de garantir esses aminoácidos necessários para a nossa sobrevivência. E a gente tem os aminoácidos naturais, que são aqueles produzidos pelo organismo humano. Então a gente tem os aminoácidos essenciais, que são 8, que não estão presentes no nosso organismo, então a gente tem que se alimentar deles, e os aminoácidos naturais, que são produzidos pelo nosso organismo, que são 12. Então, olha que curioso, o arroz com feijão, que está presente na nossa alimentação, o cereal com a leguminosa, uma coisa que a gente come praticamente todo dia, tem os 8 aminoácidos essenciais. Olha que doideira. Como a nossa alimentação, ela não é fruto do acaso. Então, os aminoácidos essenciais que a gente precisa, o arroz com feijão garantem. E os outros aminoácidos naturais, nós já temos. Olha que doideira isso daí. Então, as estruturas das proteínas podem ser primária, né? Quando ela é linear, os aminoácidos mantidos pelas ligações peptídicas aqui. Secundária, quando tem estrutura helicoidal. Terciária, quando tem enovelamento da estrutura helicoidal. Ou quaternária, com agregação de 2 ou mais cadeias polipeptídicas enoveladas. Atenção nisso daí. Essa questão aqui, ó, falando sobre isso daqui, sobre estrutura proteica, caiu, se eu não me engano, em um vestibular seriado do sul de Minas no ano passado. Tem que ficar atento a isso, porque cai. Bom, a desnaturação proteica, o que é isso? É quando a gente tem a modificação da forma tridimensional da proteína. A proteína modificada, então, não exerce mais a sua função. Ela não exercendo mais a sua função, você gera diversos fatores. Temperatura elevada, mudança de pH, detergente químico, solvente orgânico, e aí é um grande problema. A desnaturação proteica pode até levar à morte, né? Porque perde toda a função que aquela proteína poderia causar no nosso corpo. É um dos riscos que a febre muito alta pode causar no nosso corpo, juntamente com a desnaturação enzimática. E a função das proteínas? Vamos às funções delas. Uma delas é a função estrutural, né? Que é as moléculas orgânicas mais presentes no nosso corpo. O colágeno, por exemplo, que é super abundante, está na pele, está na cartilagem, está nos órgãos, é o que vai proporcionar resistência e elasticidade nessas estruturas. Então, você tem uma função estrutural presente nas proteínas, o colágeno é uma delas. Além dessa, a gente tem outras funções. A gente tem a função da elastina, que é uma proteína elástica presente também em órgãos, como parede de vaso sanguíneo, ligamento. Ela consegue aumentar um pouco de tamanho, né? Mas ainda tem função estrutural, exemplo do colágeno. A queratina,
que é uma fibra extremamente resistente, encontrada principalmente em unha e cabelo. O pessoal usa muito shampoo à base de queratina para restaurar a queratina do cabelo. Isso aí é uma proteína presente no cabelo. Então aquelas propagandas de shampoo que a gente vê falando sobre queratina, na verdade elas estão falando sobre a proteína do cabelo. Olha que doideira, né? A gente tem a função hormonal, porque vários hormônios são proteínas, como por exemplo insulina e glucagon, que tem o controle da glicemia, e quando dá problema aí neles, a pessoa pode desenvolver a diabetes, né? A função respiratória, que é outra função importante das proteínas, no caso hemoglobina e mioglobina, são pigmentos presentes nas hemácias, transportam oxigênio para garantir que as células possam fazer a respiração celular. Isso é uma coisa importante. Então também a função respiratória é outra função das proteínas. Outra função, vamos lá, a gente tem a função contráctil, que é actina e miosina, que está presente nas células musculares. Quando a gente estiver estudando as células musculares, nós vamos ver isso, que elas se sobrepõem, esticam e diminuem de tamanho. Então são proteínas presentes nas células musculares, né? E aí a gente vai ter a contração muscular. A gente vai ter também a função carreadora, que é quando várias proteínas da membrana são responsáveis pelo transporte de substâncias para o interior e exterior da célula. Então a função carreadora também é importante para levar a entrada e saída de substâncias dentro de uma determinada célula. A função imunológica, porque elas também estão no sistema imune, são os anticorpos, são as imunoglobulinas. Então a defesa do nosso organismo é feita principalmente por proteínas, além da função catalítica, né, que são as enzimas, que vão catalisar as reações químicas para que elas ocorram mais rápido. Então a presença de enzimas, protease, lactase, etc., são, na verdade, proteínas carreadoras de reações químicas e que vão fazer com que elas aconteçam de uma maneira mais rápida. Então tudo isso são funções diferentes que as proteínas podem ter. Então quando a gente fala das enzimas, né, que é um tipo de proteínas, são proteínas que são catalisadores biológicos. Por quê? Como eu disse, ela acelera a velocidade da reação química. E o principal, não altera o produto final da reação. Ele só mexe na velocidade. Olha que coisa importante. E essas enzimas podem ser classificadas da seguinte forma. A forma simples, quando é formada só por aminoácidos, ou conjugadas, formando uma parte proteica e outra não proteica. Sendo que a parte proteica é a chamada apoenzima e a parte não proteica a coenzima. Quando a gente junta a apoenzima, que é inativa, atenção nisso daqui, com a coenzima, que também é inativa, a gente tem uma holoenzima que é ativa. Então uma enzima conjugada, na verdade, está juntando uma parte proteica com uma parte não proteica. Uma apoenzima com uma coenzima para formar uma holoenzima. Beleza? Atenção nisso daqui. As coenzimas, elas auxiliam as enzimas no seu funcionamento. Então, junto com a enzima, pode acontecer de você ter uma vitamina ou um sal mineral junto. Eles são coenzimas. As enzimas são proteínas. Atenção nisso. Aqui um exemplo clássico, né, de enzimas. Esse tipo de figura, essa figura aqui, ela é clássica. Ela cai muito, viu, gente? Então, aqui é a energia de ativação sem enzima. Veja como ela é alta. E com a presença de enzima, veja como a energia de ativação é menor, mostrando como a enzima é importante para aumentar a velocidade da reação química. Beleza? Outro mecanismo de ação enzimática que a gente tem, né, porque a ideia da chave fechadura, as enzimas então são altamente específicas e tem um único tipo de substrato, ela não serve para tudo. Então veja só, a maltase, que é a enzima que ajuda na quebra da maltose, ela tem exatamente o espaço aqui, ó. Então veja, é a mesma ideia da chave fechadura. Uma chave só abre uma determinada fechadura, a maltase se liga à maltose e aí com esse encaixe ela quebra liberando duas moléculas então de maltose, né? Aí ela é quebrada formando duas glicoses. Então a quebra da maltose em duas glicoses acontece muito mais rápido pela presença da maltase, que é essa enzima. Beleza? Então vamos ver os fatores que interferem nas reações enzimáticas. A temperatura, que eu falei lá atrás, que pode desnaturar proteínas. E como eu disse, proteínas e enzimas, que eu quis dar um destaque, né, da enzima como proteína. Então a temperatura. A velocidade da reação química ela aumenta com o aumento da temperatura até atingir uma velocidade máxima, que aqui no gráfico a gente chamou de x, e uma temperatura ótima, que nós chamamos de y. Abaixo disso, a gente tem uma diminuição. Então, abaixo da temperatura Y, a gente tem uma desnaturação da enzima e a diminuição da velocidade da reação química.
Então, até essa temperatura Y aqui, ó, a gente tem uma velocidade alta de reação. Depois disso, fracasso total. E pode levar, inclusive, como eu já disse antes, à morte, né? A gente tem também o pH, que é o potencial hidrogênio iônico, né? As enzimas exigem um pH ótimo, que aqui nós vamos chamar de Y, em uma velocidade máxima, que a gente vai chamar de X. Acima ou abaixo desse ponto, diminui a atividade da reação química. Esse aqui é o pH ideal. Então, toda enzima tem um pH ideal. A gente pode pegar alguns exemplos, como algumas enzimas que são utilizadas na degradação de alimentos, né? A pepsina, que está presente no nosso estômago, que trabalha num pH ideal de 12, extremamente ácido, a pitialina, que trabalha num pH neutro, em 7, e a tripsina, que já trabalha num pH alcalino, né, em 8. Olha como é interessante a gente pegando aí 3 exemplos de enzimas utilizadas na degradação dos alimentos que a gente come, beleza? Ainda falando nas enzimas, outros fatores que interferem nas reações enzimáticas, eu quero chamar a atenção para vocês prestarem atenção nesses gráficos que estão presentes aí nos slides, viu, gente? É muito importante estar atento, por quê? Porque com base neles é que se dão muitas das questões que caem nos vestibulares por aí. Então, quanto mais substratos, quanto mais reagentes que você tiver, né, presentes no meio, mais produtos estarão sendo formados. Então, quando todas as enzimas estão ligadas ao substrato, a gente tem então a velocidade máxima da reação, que a gente chamou de X, em uma concentração Y. Depois disso, a reação se estagna. Ela não aumenta definitivamente como poderia ser esperado. Então, ela se estagna e a partir do ponto X, essa velocidade fica constante para sempre. Beleza? Então, vamos lá. Nós já falamos então das proteínas, extremamente importantes, terminamos com as enzimas e agora vamos falar das vitaminas. Muita atenção nas vitaminas, o quadro de vitaminas que nós vamos ver cai bastante e você tem que estar atento a ele, ok? Vitaminas o que são? Substâncias químicas que são reguladoras do metabolismo. E a maioria dessas vitaminas são cofatores enzimáticos. Lembra que nós falamos das enzimas agora há pouco que pode ter uma coenzima. Muitas delas são vitaminas. Então uma dieta pobre em vitaminas vai fazer com que o funcionamento de determinadas vitaminas não funcione, seja baixo. E por sua vez, algumas enzimas não consigam funcionar legal. E aí a gente gera um quadro chamado avitaminose, que é quando a pessoa está com baixa de uma determinada vitamina. Lembrando que as vitaminas não são produzidas pelo organismo humano. Elas têm que ser obtidas através da dieta. Então a gente tem que buscar uma dieta rica em vitaminas, para garantir que essas vitaminas estejam presentes no nosso alimento. Essas vitaminas, falando uma coisa, escrevi errado aqui, tá, a classificação das enzimas, das vitaminas, as vitaminas se dividem em 2 grupos. As hidrossolúveis, que se dissolvem em água e se em excesso sai na urina. A vitamina C é o caso clássico. Não adianta você tomar laranjado, o que vai acontecer no final das contas é que o que sobra vai sair no xixi. É isso que acontece. Então, vitamina hidrossolúvel dissolve em água, em excesso, vai embora. Então, você está tendo sempre que ingerir novamente, porque se ela estiver muito grande num determinado dia, ela vai sair na urina, ok? Já as vitaminas lipossolúveis se dissolvem em gordura e, portanto, elas tendem a ser absorvidas e são transportadas com as gorduras da dieta. Então, ela acontece de outra forma, ela não é eliminada como as hidrossolúveis. As lipossolúveis são dissolvidas em gordura. Então, lipo, gordura, hidro, água. E alguns exemplos de vitaminas lipossolúveis, A, D, entre outras. Beleza? Muita atenção nesses quadros aqui que eu estou colocando de resumo geral de vitaminas. Tem que saber isso aqui cai bastante em exames vestibulares, gente. Tem que ter atenção. Então, vamos lá. Vitamina B1, seu nome químico é tiamina. Fonte, cereal, carne e vegetais. Carência, beriberi. Tem que saber vitamina, fonte, carência. O nome químico até que não cai tanto não, mas saber o nome genérico, fonte, carência, tem que saber. Vitamina B2, que é a riboflavina. Carne, ovos e vegetais. Se der zebra, você está com dúvida, procura onde tiver carne e ovos. Carne e ovos vai estar em quase todas. Ó. Veja aqui, a sua chance de acertar é muito grande. Então, se você sabe que a vitamina C, que é o ácido ascórbico, está em fruta cítrica, porque isso aí é bem fácil, você aprende desde pequeno, e que pode causar escorbuto, que é uma doença que causa sangramento das gengivas, era muito comum nos marinheiros que viajavam, né,
na época do descobrimento, né, de vários continentes, na invasão do Brasil, etc. e tal, a gente consegue perceber a presença da vitamina C. Então, se você souber a vitamina C, se der dúvida, marca onde tiver carne e ovos, que a sua chance de acertar vai ser muito grande, beleza? Então vamos ter atenção nessas dicas que a gente coloca. Vitamina B2, riboflavina, carne, ovos e vegetais. Sua carência causa dermatite. A vitamina B3 ou PP, que é a niacina, carne, ovos de novo e laticínios. Sua carência causa pelagra, que é dermatite, demência e diarreia. Lembra que no caso aqui os três juntos, viu gente? Não é porque se o sujeito teve uma diarreia um dia que ele acha que está com pelagra. Não é isso não, vamos ter atenção. A vitamina B6, que é pirodoxina, também em carne, cereais, ovos, novamente laticínios, cansaço, metabolismo baixo, distúrbio nervoso. A vitamina B11, que é o ácido fólico, isso aqui é muito importante para as mulheres no início da gravidez. Carnes, ovos, frutas e cereais, a sua carência pode causar anemia. A vitamina B12, que é a colabalamina, que está presente também em carne, ovos e laticínios e que pode causar anemia perniciosa. A vitamina C eu já falei, e aqui temos mais algumas vitaminas. A vitamina A, que agora são as lipossolúveis, tá? As lipossolúveis são basicamente 4, A, D, E e K. Então a vitamina A, que é retinol, legumes, frutos e vegetais folhosos, a sua falta pode causar a xeroftalmia, que é ressecamento de retina, e a cegueira noturna. A vitamina D, que é o calciferol, que também, de novo, carne, ovos e laticínios. E aqui é importante pensar que o alimento traz o precursor, que nós já vimos lá atrás, falamos na aula de hoje. E aí, com a presença do sol, se transforma em vitamina D, o que pode causar o raquitismo. A vitamina E, que é o tocoferol, é em carne, ovos e laticínios, e ele tem uma importância muito grande para a esterilidade masculina. Então, a falta de vitamina E, a baixa de vitamina E, pode causar problema no fortalecimento dos espermatozoides para a reprodução. A gente tem também a vitamina K, que é a filoquinona, que está presente nos vegetais, que pode causar hemorragia. Então veja, a gente encerra por aqui. Na aula de hoje a gente conseguiu falar sobre os diversos tipos, então, de substâncias que estão presentes no nosso organismo e que a gente precisa adquirir. Esse resumão é muito importante para a gente estar com tudo em dia para o início das nossas aulas remotas, beleza? Então você que está nos assistindo, não deixe de estudar e faça a sua parte, ok? Vamos juntos rumo ao conhecimento. Até a próxima aula.